O maior trem do mundo. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo e um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Poema O Maior Trem do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dário Neto, este é o canal Politeralizando e estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre política e literatura. Se eu tivesse que fazer uma lista dos melhores escritores e poetas da literatura brasileira, certamente 4 deles não faltariam. São eles: Conceição Evaristo, Machado de Assis, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Desses 3 mineiros e um carioca, hoje nós falaremos de Carlos Drummond de Andrade. Mais especificamente, o vídeo de hoje propõe tratar de Drummond e a companhia Vale do Rio Doce. Na semana passada, uma tragédia criminosa aconteceu em Minas Gerais, praticado pela empresa Vale S.A. Dessa vez, a cidade de Brumadinho é quem foi vítima do descaso, da irresponsabilidade e da ação criminosa desta empresa. O primeiro brasileiro a denunciar o perigo que este projeto de exploração predatória e irresponsável poderia causar ao povo mineiro foi Carlos Drummond de Andrade. E é a história dessa guerra entre Drummond e a Vale que eu irei apresentar a vocês. Tanto Drummond quanto a Vale nasceram em Itabira, Minas Gerais. Drummond em 1902, a Vale em 1942. Desde o nascimento da Vale, Drummond declara guerra à empresa e ao governo de Getúlio Vargas. Além da cidade, Drummond tem em comum com a Vale o Pico do Cauê. Para Drummond, este pico faz parte das suas lembranças de infância, porque era possível vê-lo na janela do quarto do menino Drummond. Para a Vale, o pico foi o lugar no qual ela, como uma parasita, ela pousou e sugou todo o minério, deixando no lugar uma cratera. Foi ali, no Pico do Cauê, em Itabira, que o governo getulista criou a companhia Vale do Rio Doce. E depois de explorá-lo, ela se espalhou pelo quadrilátero ferrífero, ali na região centro-sul de Minas Gerais, para continuar com a sua exploração. Muito antes da criação da companhia Vale do Rio Doce, Drummond já denunciava outras empresas que exploravam ferro naquela região. E em um poema específico, publicado em 1939, com o título Confidências de um Itabirano, ele evidencia essa denúncia dos males que aquela exploração causava no povo de Itabira. Ele diz o seguinte no poema: Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Como nós podemos ver neste poema, ele evidencia a contaminação que essa exploração causava, tanto na cidade como na saúde, na alma, na vida das pessoas de Itabira. Em 1955,
Durante o período eleitoral que deu a vitória a Juscelino Kubitschek, Drummond aproveita este momento para denunciar a relação predatória que a empresa estatal tinha com as cidades mineiras. Nas crônicas publicadas no jornal Correio da Manhã, ele questiona a forma de divisão do imposto único do minério que dava às cidades mineiras apenas 20% desse imposto, enquanto que o Estado abocanhava 70%. Além disso, ele denuncia o prejuízo à saúde da população de Itabira que causava aquela exploração sem nenhuma contrapartida da empresa. Ele afirmou em uma das crônicas o seguinte: sempre se chamou essa indústria de mineração de indústria ladra, porque ela tira e não põe, abre cavernas e não deixa raízes, devasta e emigra para outro ponto. Em sua obra Verso e Prosa, Drummond publica o poema Pico de Itabirito, composto em 1965, denunciando essa exploração predatória. E diz o seguinte: o pico de Itabirito será moído e exportado, mas ficará no infinito seu fantasma desolado. Mas foi no poema Lira Itabirana, publicado em 1984, que a crítica de Drummond se torna mais densa e concisa para evidenciar este crime ambiental. Por isso que eu vou lê-lo inteiro para vocês. Diz o seguinte o poema: o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Se vê neste poema o modo como ele evidencia tanto esse prejuízo à saúde da população, quando ele se refere no trecho a vale amarga, a contaminação de ferro na saúde das pessoas, como também a exploração econômica sem qualquer contrapartida dessa empresa e do governo federal às cidades mineiras. Drummond travou uma guerra homérica contra a poderosa Companhia Vale do Rio Doce. Uma guerra injusta se considerarmos que o poeta tinha apenas palavras como armas, as quais ele transformava em pedras para lançar contra essa poderosa devoradora de minérios. Conforme ele disse em um poema chamado O Lutador, publicado em 1942. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal rompe amanhã. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Luto corpo a corpo. Luto todo o tempo sem maior proveito que o da caça ao vento. Apesar da luta parecer injusta ao poeta, parece que a Vale sentiu essas pedradas lançadas por Drummond. Em 1970, ela fez uma propaganda com o objetivo de atingir o poeta ao se utilizar do famoso poema No Meio do Caminho. A peça publicitária lançada no jornal o Globo diz o seguinte: há uma pedra no caminho do desenvolvimento do Brasil. Partindo do pressuposto de que ela, a Vale, é responsável pelo desenvolvimento do Brasil, ela joga exatamente com dois sentidos. O primeiro refere-se ao sonho de todo brasileiro de melhorar suas condições de vida e para isso o Brasil precisa progredir. Sendo ela responsável pelo desenvolvimento do Brasil e a pedra, o minério como matéria-prima sobre a qual ela trabalha, ela, portanto, enuncia que ser responsável por levar o Brasil ao progresso e, portanto, ser ela a esperança de todos os brasileiros. Mas o segundo sentido que está nessa peça
refere-se justamente ao poeta. É uma mensagem direcionada ao poeta. Ela é, como já disse, ela se coloca como a responsável pelo desenvolvimento do Brasil. Porém, ao criticá-la, o poeta se torna uma pedra no meio do caminho dela. Nesse sentido, como ela devora pedras, é quase que uma mensagem ameaçadora de que ela poderia muito bem devorar Drummond em todos os sentidos. Apesar dessa mensagem que soa, esse segundo sentido, como ameaça, Drummond não se intimidou e continuou a publicar crônicas e poemas, alguns dos quais a gente já viu, atacando a poderosa Vale do Rio Doce. De vez em quando eu preciso meter o pau na Companhia Vale do Rio Doce, eu reclamo, eu xingo eles um pouco, não adianta nada, mas cadê Boa parte dessa luta que Drummond travou contra a poderosa Vale do Rio Doce foi feita de forma solitária. Primeiro, porque Drummond tinha uma motivação pessoal nessa guerra contra a Vale. Ela foi responsável por destruir a infância, a memória, as lembranças do poeta. A fazenda de Pontal, onde Drummond cresceu, virou hoje um depósito de rejeitos. O Pico do Cauê, como vimos, foi devorado pela Vale. O segundo motivo se deve justamente porque o restante da população estava encantado com o discurso falacioso do desenvolvimento. Eles sequer tinham noção do que poderia acontecer. Drummond, portanto, diante disso, parecia ter um discurso conservador e contrário ao desenvolvimento do Brasil. E por isso, o discurso dele naquele momento não encontrou tanto eco. Além disso, não havia movimentos ambientalistas fortes como existe hoje, estudos, enfim, discursos que pudessem respaldá-lo na sua batalha. Por conta disso, Drummond acabou desistindo da luta. Mas mesmo tendo desistido, ele legou a nós um rico material que historiciza toda a sua batalha. O crítico literário, músico e professor de literatura brasileira da USP, o doutor José Miguel Wisnik, lançou em 2018 o livro com o título Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Nele, Wisnik dá conta justamente desse rico material que ele levanta, historicizando justamente essa batalha. E mostra muito bem para nós que o poema Lira Itabirana não é uma exceção, não é uma coincidência crítica. Que Drummond tem muitos outros textos, alguns aqui citados, ele também apresenta vários outros, nos quais ele tece toda uma crítica para essa forma de exploração predatória. Desse modo, vale a pena vocês conhecerem o material do Wisnik que ajuda a compreender esse processo. Ao Drummond, que não deixou incólume esta vergonhosa história do Brasil e que hoje nós colhemos de forma dolorosa os efeitos dessa exploração, como Mariana e Brumadinho. A ele é que eu faço este vídeo com uma agradecida homenagem. Quero agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso canal, quero agradecer pela audiência, vocês que têm curtido, compartilhado, se inscrito no canal e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever. Basta clicar aí no botãozinho vermelho e venha fazer parte desse projeto. Aproveita também, clica no sininho para receber novidades, curta o vídeo para fortalecê-lo, divulgá-lo mais e compartilhe com seus colegas, amigos, enfim. Você pode nos acompanhar também no Twitter e no Instagram. Basta digitar @politerarizando que você nos encontra lá. E lá você pode deixar sugestões, propostas, contrapontos, sugestões de temas, enfim. Você também pode deixar seus comentários aqui mesmo no canal e suas sugestões, opiniões, contrapontos, para a gente poder continuar discutindo e refletindo sobre
este tema. Agradeço muito a participação de vocês. E certamente, se Drummond estivesse vivo hoje, vendo essa barbaridade que aconteceu há 3 anos em Mariana e agora em Brumadinho, com certeza a crítica dele seria muito mais visceral. Sobretudo, vendo este governo que hoje está presidindo este país. Mas as palavras na boca de Drummond, elas são mágicas, elas são atemporais. Apesar dele não estar vivo hoje, palavras ditas em entrevistas que parece que ele está falando do Brasil do nosso tempo. E assim, agradecendo a participação de vocês, deixo mais um trechinho de Drummond sobre o nosso país. Muito obrigado. É perigoso quando o louco sobe ao poder, né? Aí é meio difícil, né? Quando ele é eleito governador, ministro, presidente da República. O presidente da República, então, é um caso sério. Nós já tivemos exemplo disso, né?